Bom dia, meus queridos e amados irmãos em Cristo, nosso Senhor Jesus. Mais um vídeo aí, né? Vamos postar mais um vídeo aí para vocês aí, para aprender daquilo que nos dá prazer, que é a palavra do Senhor, né? E falar dela com toda a gratidão, né? Então, venho mais uma vez aí, nos reunimos, né, em espírito, né? Nós estamos distantes, mas estamos em espíritos interligados aí com o Senhor, todos nós, né? O corpo de Cristo, né? Então, deixa eu fazer até uma oração aqui antes de mais nada, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, venho na sua santa e bendita presença te pedir a tua intercessão por meio do teu Espírito Santo bendito, para nos dar entendimento de segundo a sua vontade, da sua palavra bendita, do seu poder, para levá-la até os meus irmãos em Cristo. E se eles tiverem alguma dúvida, que eles perguntem, se eu puder esclarecê-lo, esclarecerei à luz da palavra de Deus, que o Senhor mova do seu Santo Espírito, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nos dê entendimento, para a tua honra e tua glória, para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo Salvador, que eu oro e já te agradeço. Amém. Aleluia. Vamos lá, meus irmãos. Então, hoje nós vamos falar sobre dízimos, né? Sobre o dízimos, porque tem muita confusão aí, né? E a gente quer esclarecer isso daí. Já tem muito. Eu sou mais um colaborador, sou a formiguinha pequenininha entre muitas que já tem aí, né? E nós juntamente vamos construindo a casa e edificando a casa do Senhor, sobre o fundamento que já está posto, que é Cristo Jesus, tá? Cada um saiba como edifica a sua casa, diz o Senhor, né? Então a gente tem que saber, de acordo com a palavra de Deus, edificar. E vem edificar a casa assim para desmascarar as falsas profecias que tem por aí, né? Então vamos lá, vamos dar início, né, sobre o dízimo. Então, que vai ser o dízimo? Segundo os religiosos, a 10ª parte de tudo que a gente ganha de salário, né? No nosso trabalho aí, na nossa função, né? A gente teria que dar para a igreja, para eles distribuir lá, para pagar os custos das igrejas, né? Pagar aí os obreiros e para sustentar eles mesmos, os pastores, né? Porque eles não trabalham, né? É mais estranho que lá na carta de Paulo, né? Paulo fala justamente isso, que aquele que não trabalha não deve comer, né? Então, e Paulo tinha um trabalho além de levar o evangelho. Ele fazia tendas, né? Ele fabricava tendas e vendia as tendas que ele fabricava. Então, ele fala nas suas cartas, né? Aquele que não trabalha não deva comer, porque há muitos desordenados não querendo trabalhar e querendo viver às custas dos outros, né? Então, e esses daí, Paulo está falando exatamente dos religiosos, tá? Porque lá na época de Jesus acontecia a mesma coisa, tá? Por quê? Porque o que é o dízimo? Biblicamente falando, tá, meus irmãos? O dízimo, ele foi instituído, a primeira vez que foi dado o dízimo, para ser sincero, foi Abraão que deu, e não por pedido do Senhor, nosso Deus, tá? Ele deu porque ele foi para a guerra resgatar Ló, porque Ló estava na cidade de perdição lá em Sodoma e Gomorra, né? E Abraão foi resgatar o seu sobrinho Ló de lá. E o que acontece? Era hábito daquele povo, né? E é hábito do povo judeu pegar os despojos do rei que eles vencessem, né? Que o despojo é os pertences do rei, né? Então Abraão venceu o rei, resgatou seu sobrinho Ló e toda aquela pessoal que estava com Ló, né? E pegou os despojos, né? Só que isso foi até antes acho que de Sodoma, né? Foi numa outra situação lá. Mas depois Ló voltou para Sodoma, né? Aí os anjos foram resgatar Ló. Mas enfim, o que eu quero dizer, o assunto não é esse. O assunto aqui é a primeira vez que foi dado o dízimo. Aí Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, tá? Rei de Salém, que é que significa rei de justiça. Melquisedeque, rei de Salém, significa rei de justiça. É uma tipologia do próprio Deus, né? Um simbolismo, uma figura. Então, Abraão deu o dízimo sem ninguém pedir. E ele deu dos despojos da guerra, que não era dele, não era de Abraão, tá? Ele deu a 10ª parte lá dos despojos que ele resgatou do rei lá, que ele venceu o rei. Então foi a primeira vez que foi dado o dízimo,
tá? Foi ali, Abraão, e ele deu por vontade própria, até que o rei lá, que eu não me recordo o nome, acho que é, não sei se é Abimeleque, o nome do rei, né? Não me recordo se era Abimeleque ou se era outro. Lá em Gênesis tá isso, tá? E aí, o que acontece? Ele ofereceu para Abraão um pouco das coisas do rei lá e Abraão recusou. Falou assim, não quero coisa alguma, nem quero nada, uma correia da sua sandália, para não dizer que eu enriqueci, no caso o rei, né, Abraão. Então Abraão não aceitou. Então a primeira vez que foi dado o dízimo foi ali, tá? Mas aonde foi instituído verdadeiramente o dízimo? Foi instituído na lei de Moisés, lá com os mandamentos de Deus, né, escrito em pedras, que tem os 10 mandamentos, mas verdadeiramente mandamentos de Deus não são só aqueles 10, tá, meus irmãos? Dizem, né? Porque muitos falam aí números aleatórios, né? A gente não sabe o certo. Mas é no nível de 623 mandamentos, por aí. 613, 623, por aí, nessa faixa aí. Então, foi instituído na lei de Moisés. Moisés colocou o dízimo, e o dízimo seria, na verdade, para sustento do povo da tribo de Levi e dos sacerdotes, que eles não trabalhavam, porque ele era um povo, os sacerdotes e o povo da tribo de Levi era povo separado para fazer a obra do Senhor. Então eles não trabalhavam, que era o povo de Israel, tá? Eles não trabalhavam, era a ordem do Senhor. Então aí tinha que levar o dízimo para sustento desse povo e dos estrangeiros que viessem abraçar a mesma fé do povo de Israel, né, do povo judeu, viesse abraçar e chegasse lá e se convertesse ao judaísmo, né, naquela época lá. Então, era para sustento desses estrangeiros, dos órfãos e das viúvas, que as viúvas perdiam os seus maridos e ficavam desamparadas, elas não trabalhavam e tinha que ter um sustento, né? E para sustento de órfãos que perdiam seus pais e tal, e para sustento deles também. Então, quer dizer, na verdade, foi instituído ali, na lei de Moisés. E tá bem claro, se vocês forem, porque eu sempre digo, né, que a Bíblia se lê montando como quebra-cabeça. Então, um livro complementa outros livros, né? Aí, o que acontece? Eu copiei aqui, né? Aqui tá minha Bíblia, tá, pessoal? Essa é uma da versão que eu tenho duas versões, eu vou ver se consigo mais, né? Diferentes. E eu anotei aqui, ó, no papelzinho, eu vou passar para vocês, tá? A anotação que eu fiz, tá? Para vocês lerem aí na sua casa, é a lição que eu vou deixar de lição de casa para vocês aí, mas é para estudar, senão vocês não vão compreender a respeito disso daí. Por quê? Porque se você fizer uma interligação com o livro de Deuteronômio, que foi escrito por Moisés, juntamente com o livro de Malaquias, que é o que os religiosos usam para comer as gorduras das ovelhas, falando que vocês não dêem a 10ª parte do dízimo lá nas igrejas, né, que vocês frequentam, que o devorador, que é Satanás, vai passar na sua casa e vai devorar tudo. Então ele mete medo nas pessoas, né, falando isso daí, usando um versículo de Malaquias, né, de Malaquias 3:10, que o devorador vai passar na casa de vocês se vocês não der o dízimo, porque vocês estão roubando a Deus. Então venham derrubar isso aí por terra, com o auxílio de outros irmãos, outros vídeos que eu vou enviar para vocês também, para vocês complementar os estudos de vocês aí, para desvendar esse mistério. Mas quem quiser continuar dando dízimo aí e quiser acreditar nisso daí, cada um. Eu estou mostrando a verdade à luz das escrituras, da Bíblia. Então, né, cada um, né? Eu estou só tentando desmascarar as coisas que falam que vem da palavra que não vem, né? Então, na verdade, o que vem de ser esse devorador? Na verdade, se você for lá em Deuteronômimos, devorador é gafanhoto, tá? Não tem nada a ver com Satanás. E o dízimo não era dinheiro, tá? Já existia dinheiro naquela época, mas não era dinheiro, tá? Era o quê? Se o povo obedecesse a Deus, eu vou enviar para vocês sobre a desobediência e a obediência.
a desobediência levava o povo a colher as maldições que o próprio Deus enviava para o povo, porque eles estavam em desobediência aos mandamentos do Senhor. E as bênçãos viriam conforme o povo obedecesse. Isso está em Deuteronômicos, tá? Depois eu passo para vocês aí, vocês procurem na Bíblia. Aí o que acontece? Deus mandava chuva para as plantações, né? Para poder a chuva regar a terra e brotar as colheitas, né? E aí os dízimos seriam 10% dessas colheitas que o povo fizesse, tipo hortelã, cominho, endro, né? Tem outra colheita lá, as sementes, as cevadas, né? E juntamente, porque assim, tinha um dízimo lá que era dado todo ano. Todo ano, ó, tá vendo? E outro que era a cada 3 anos. E a cada 3 anos o dízimo seria de ofertas de bois, de animais, de bois, de gado, de vacas, de tudo que o povo conseguisse, aí levar à casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo de Jerusalém, lá em Israel. Tinha que ser lá, tinha que ser entregue lá, tá? Na casa do tesouro, lá no templo de Jerusalém, que esse templo já não existe mais. Foi destruído quando o Senhor Jesus veio e falou para os seus discípulos, ó, não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Porque os discípulos falaram, olha, pensa, que templo bonito e tal. Falou, ó, tem a dizer que não ficará pedra sobre pedra. Hoje a gente adora a Deus em espírito e verdade, como ele disse lá para a mulher samaritana. E depois eu vou fazer um vídeo de adoração em espírito e verdade. Talvez eu nem precise fazer, né? Porque eu vou enviar um outro de terceiros aí para vocês entenderem o que significa, tá? Adorar em espírito e verdade. Então não existe mais templo, então não tem como levar mais dízimo, porque naquela época tinha. Então o que acontece? Tinha que ser levado lá. E quem morasse longe e ficasse muito difícil para carregar, Deus ordenou lá no livro, acho que, não sei se é Malaquias ou Deuteronômicos, acho que é no mesmo livro de Deuteronômicos, né? Que vendesse esses bois, essas vacas, recolhesse o dinheiro e quando chegasse lá, comprasse tudo de novo, que não era para ser entregue dinheiro por causa da corrupção, porque Deus já sabia que o povo pegasse dinheiro e ia se corromper, então comprasse tudo de novo, vendesse, pegasse o dinheiro e depois chegasse lá e comprasse tudo de novo para entregar em animais, tá? Então tá lá, eu vou enviar para vocês isso daí. Então não era dinheiro, tá? Primeira parte, já cai por terra isso daí que você tem que dar a 10ª parte. Ah, mas hoje tal tem que ser dinheiro porque tudo move por dinheiro. Tá, vou provar para vocês que hoje a gente pode até dar em dinheiro, mas não o dízimo, oferta. Por que oferta? A gente dá hoje oferta, não dá dízimo. O dízimo, eu vou explicar para vocês por que a gente não dá dízimo hoje, tá? O que acontece? Como eu disse, era para ser levado lá, era cominho, hortelã, das plantações. E aí vocês vão entender quando eu enviar para vocês aí o estudo que vocês vão fazer de lição de casa. Então, o que acontece? O dízimos era entregue dessas coisas aí, não era dinheiro, e de animais, entendeu? Para sustento dos levitas, da tribo de Levi, e para sustento dos sacerdotes e dos órfãos e das viúvas, tá? Ponto. Até aí vocês acho que já entenderam, né? O que acontece? E era para ser levado lá na casa do tesouro, que é no templo de Jerusalém. E o gafanhoto, o devorador era gafanhoto, se caso o povo não desse a 10ª parte, o povo de Israel, tá? Não desse a 10ª parte de suas colheitas, Deus ia enviar gafanhoto para comer toda a plantação deles lá. E aí era a maldição que Deus ia enviar, é a maldição por desobediência. Por quê? Porque o que está acontecendo? O povo está roubando dos outros e dos coxos, dos aleijados, e catando e dando para o Senhor. Quer dizer, está roubando dos outros, está roubando de Deus. Então, por isso que Deus falou, roubais ao Senhor. Então, eles davam do que não era dele. Então, Deus enviou maldição, enviou gafanhotos para amaldiçoar a terra deles, para eles não colher mais, já que eles não queriam dar para o Senhor, para os levitas, para os órfãos, para viúvas, que era dar para o Senhor isso daí, entendeu?
Porque o Senhor é dono do ouro e da prata, irmãos. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele já é dono de tudo. Ele dá para o Senhor, dá para o sustento dos órfãos, das viúvas e dos levitas daquela época lá, tá? E para os aleijados que não podiam trabalhar, para os coxos, né? Para os deficientes. E eles faziam o contrário, ele roubava dos outros e entregava como se fosse deles, alguns lá, tá? Não todos. Aí o que acontecia? Deus falou, me roubades. Roubar o Senhor, né? Que está escrito em Malaquias, está lá em Malaquias, tá? Fala assim, roubades de mim. E em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Nesse sentido que o Senhor está falando que roubades dele. Entendeu? E o que ele escolheu deles próprios, eles não entregavam ao Senhor a 10ª parte. Ele roubava de outros e dava para o Senhor. Entendeu? Falando que era deles, mas de Deus ninguém se escarnece, irmão. Porque Deus está vendo tudo. Você acha que Deus não vê, não? Então, a malandragem do homem, tá vendo? Aí, o que acontece? Nessa parte aí, né, que Deus fala para levar as casas do tesouro. O que acontece? Por quê? Agora, resumindo, né? Porque hoje nós não damos dízimo nem dinheiro, nem animais, nem nada. Nós fazemos oferta, tá? Eu, como não frequento tempo religioso, porque Deus já me livrou disso daí há muito tempo, tá? Depois eu vou fazer um ensinamento disso também para vocês, tá? Que acontece? Eu me reúno em nome do Senhor, onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, e isso é em qualquer lugar. Então, que acontece? Hoje nós damos ofertas, tá? E essas ofertas, como que eu faço? Eu particularmente, se eu vejo algum irmão em necessidade e eu tenho condições, porque às vezes eu não tenho também, às vezes eu estou precisando. A vida é um circo, como eu já expliquei para vocês. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está. E isso é normal, é natural da vida do cristão, tá? Então o que acontece? Se eu tenho como ajudar, eu vou lá, faço uma cesta básica e dou para o irmão necessitado. Se ele está precisando, ele está desempregado, tem uma conta para pagar, eu vou lá, pago uma conta. Ou um botijão de gás, eu vou lá e compro, dou para eles, né? Então, isso é oferta ao Senhor, entendeu? Não é para dar para sustentar pastor, para andar de jatinho, de carro de BMW, de não sei o que lá. E se vocês prestarem atenção, eles estão cada vez mais ricos. Esses grandes corporações dessas grandes casas aí, desses grandes templos, né? Que eles chamam de igreja, né? De templos de Deus, que não é coisa nenhuma. Foi o homem que criou, porque hoje o Senhor não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Está lá em Atos, tá? Verifique lá na sua Bíblia, lá no livro de Atos. É um livro comprido, é um livro muito grande. Tem que ter paciência para estudar ou para ouvir, né? Hoje tem Bíblia em áudio, é mais fácil do que... Às vezes vocês não têm tempo para estudar na Bíblia, isso vai fazendo os afazeres e escutando em Bíblia em áudio, tá? Então, o que acontece? Hoje nós damos ofertas, tá? E o que tocar no nosso coração. Paulo, se vocês for na carta de Paulo, pode acompanhar, porque o que acontece, irmãos? Para vocês entenderem. O povo de Israel é um povo de Deus diferenciado, certo? É um povo terreno de Deus. E Deus prometeu a terra prometida para eles. Pode ver lá no Êxodo, no livro de Moisés, né? E nas novelas de Êxodo, de 10 mandamentos que está passando aí na Record. O que acontece? Que Deus prometeu a terra prometida para eles, que mana leite e mel, tá? E as promessas para Israel são terrenas. Prosperidade financeira, colheitas, leite e mel, entendeu? Tudo isso foi promessa para Israel. Mas nós somos igrejas de Deus, onde Cristo é a cabeça. E essa igreja só foi se formada quando Cristo veio, morreu e ressuscitou. E ele falou para Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei no futuro. Edificarei, ó, pronome. Aí, quando se lê a Bíblia, lê assim, irmãos. Tem que ler texto, contexto, verbo passado, presente e futuro e pronomes. Para saber para quem que ele está falando, quando ele está falando, por quê, para que época, para que povo. Se interpreta a Bíblia assim, tá? Então, Cristo veio, Cristo ressuscitou. E aí, quando Cristo ressuscitou, começou a era da igreja. Lá em Atos, tá? Como eu expliquei no outro vídeo para vocês, Mateus ainda é Antigo Testamento. Ele está na Bíblia, porque foi colocado de forma errônea ali nas traduções. Não foi de maldade, colocaram de forma errônea. Porque o testador, que é Jesus, estava vivo. Então Jesus veio para cumprir a lei. Então ele estava cumprindo a lei.
Entendeu? Então ali não é Novo Testamento. Mateus ainda é antigo, ele está no cumprimento. Quando Jesus morre, porque para a gente herdar a herança, precisa morrer. Quando os seus pais não morrem, você não herda? Então, só herda depois da morte do pai. E o pai está vivo, o testador está vivo, você não herda. Entendeu? Só herda depois da morte. Então Jesus morreu e a gente herdou. Então, aí foi instituída a igreja. Aí em Atos 2 começa o Novo Testamento, onde foi a formação da igreja, onde o Senhor Jesus soprou o Espírito Santo que hoje habita em nós. E todo crente é selado com o Espírito hoje. Então, o que acontece? A formação da igreja foi dada ali, em Atos 2. Entendeu? Ali começou a era da igreja. E a promessa para a igreja de Deus, que é o povo de Deus terreno, né? Essas sim, são celestiais, não são terrenas. Não que a gente não é abençoado aqui na terra, tá? A gente é, irmãos. Mas não é a mesma bênção para o povo de Israel, é outro. Nós somos outro povo. Nós não somos continuação de Israel, como muitas igrejas pregam por aí, tá? Nós somos igreja, promessas celestiais. A maioria das nossas promessas é celestial. Por isso que nas cartas fala, não pensais nas coisas terrenas, sim da que é do alto. Entendeu? Nas coisas celestes, porque vós só pensam nas coisas terrenas, entendeu? Nós somos exortados nas cartas, porque as cartas são escritas para a igreja, certo? O Antigo Testamento foi escrito para Israel, serve como figura para nós hoje. Sabemos o que não devemos fazer que eles fizeram e foram amaldiçoados, e o que devemos fazer que eles fizeram e foram abençoados. Hoje nós cumprimos só as leis morais, tá? Nós não cumprimos mais leis cerimoniais de objeto ungido, nada disso. Hoje a fé é única e exclusivamente no nome de nosso Senhor Salvador Cristo Jesus, tá? Messias, tá? A gente só vai ao Pai pelo nome do Senhor, não vai por religião, não vai por objeto ungido, não vai nada, não tem mais nada disso, irmãos. Acabou tudo. É só a fé no Filho de Deus. Quem não tem a fé no Filho de Deus, não tem um filho, não tem o Pai. Lá está escrito no Evangelho de João. Só vai lá ver se eu estou falando alguma bobagem. Para ter o pai tem que ter o filho, tá? Então, o que acontece? Irmãos, aí muitos usam da passagem que Melquisedeque deu o dízimo, ou que Melquisedeque deu o dízimo, perdão, irmão, que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, só que o dízimo não tinha sido instituído naquele tempo como lei. E Abraão deu do que não era dele, tá? E ninguém pediu o dízimo para Abraão. Aí, outra passagem que eles vão usar para forçar vocês a dar o dízimo é lá em Mateus, que ainda era a lei que Jesus veio para cumprir a lei. Jesus mandou os fariseus dar o dízimo, porque o que acontece? Eles perguntaram se era lícito dar o dízimo, que se tinha que dar. Jesus falou, mais importante da lei vocês renegais, vocês cumprir essas coisas e renegais aquela. Jesus estava querendo dizer que eles estavam dando a 10ª parte do dízimo, mas estavam renegando a misericórdia, o amor, o perdão, tudo isso que Deus, Jesus fala, que a gente tem que perdoar o nosso próximo, que a gente tem que ter misericórdia, que a gente tem que ser humilde, tem que amar o próximo como a nós mesmos, e amar a Deus acima de todas as coisas. Então eles estavam renegando essa, não adiantava dar o dízimo. E Jesus, pode ir lá em Mateus, vai lá verificar lá na sua Bíblia, lá em Evangelho de Mateus, que Jesus cita o dízimo para eles dar, para eles, que era povo judeu, lembre-se, eles eram religiosos fariseus, o povo judeu. A igreja não tinha sido edificada ainda, não tinha, era um mistério que foi revelado a Paulo em Atos, de Atos para frente. Então, ali não existia igreja ainda, e o povo judeu nem sabia o que era igreja, entendeu? Eles conheciam o templo onde eles adoravam a Deus lá. Quem construiu o templo foi Salomão, que Davi queria construir, e só que Deus falou que Davi tinha pecado muito, matado muita gente, então ele não ia edificar um templo para Deus. Quem ia edificar era seu filho Salomão, e assim foi feito, entendeu? Então eles adoravam no templo que Salomão construiu. Então o que acontece? Aí Jesus cita o dízimo e fala, fazeis essas coisas e não negais aquela, e dais o dízimo da hortelã, do cominho, do coentro e do azeite. Você leva o que lá na sua igreja? Cominho, é coentro, é azeite, é os boi, é as vacas, ou você leva dinheiro? É dinheiro. Para quê? Para sustentar pastor sem vergonha, que Deus perdoe a minha palavra aí. Obreiro fraudulento, que a palavra diz, tá? Obreiro fraudulento que leva enganos para vocês, para comer a gordura das ovelhas, arrancar a gordura das ovelhas e eles ficar cada vez mais ricos e os seus templos luxuosos, né?
E vocês aí, ó, tem gente que tira, meu povo, meus irmãos, de pagar um remédio, de sustento, do seu próprio sustento, para sustentar esses pastores pilantras aí que ficam enganando o povo, tá? Não caiam nessa não, meus irmãos. Vocês têm que dar oferta para quem está em necessidade. E eu recomendo vocês dar para o próprio necessitado. Não vai levar nessas igrejas porque eles desviam o dinheiro, tá? Não todos, não estou generalizando, tá? Que tem uns que são... Mas é como achar agulha em parelho. Agulha em palheiro. Entendeu? Então é muito raro uma igreja hoje que prega todas as verdades bíblicas. E prega sã doutrina como se deve pregar de acordo com o que está aqui, ó. Nas escrituras, tá? Tem que estar aqui, ó. Nas escrituras. Tem que estar tudo de acordo aqui. Então, meus irmãos, o que acontece? Eles fazem isso daí, entendeu? Deixa eu tomar uma água aqui, meus irmãos. Então, eles fazem essa artimanha. Aí Jesus falou, vocês levar o alquente com o vinho e o azeite. Então não é dinheiro. Para que eles querem dinheiro? Né? E olha para eles, vê a vida deles. Se eles falam, quanto mais você der, mais o Senhor vai te abençoar. Só que olhe para a vida dele e olhe para a de vocês. Qual a vida dele? Quem está melhor? Quem tem mais condição financeira? É vocês ou é ele? Então seria para vocês o que estarem melhor do que eles, porque vocês é que levam o dízimo. Entendeu? Meus irmãos. Então, às vezes você está com o coração na avareza. Você está indo adorar a Deus, está querendo comprar a Deus com seus dízimos, falando assim, ó Senhor, eu dou a minha 10ª parte, mas o Senhor tem que derramar suas bênçãos, tem que triplicar para mim. Isso daí é negociata. Você tá como se fala, barganhando com Deus. Deus não é Deus de barganha, meus irmãos. Deus fazia isso lá no Antigo Testamento. E tudo isso já se foi. Hoje você adora em espírito e verdade. Entendeu? Então, vocês entenderam agora como que é pernicioso essas coisas? Vocês entenderam o dízimo, o que era dízimo e para quem era a ordenança de dar o dízimo? Era para o povo de Israel e era para levar a casa do tesouro, que é lá o templo de Jerusalém, que hoje não existe mais. Entendeu? Então, ó, aqui, ó, vou passar para vocês aqui, tá? Agora, já explicando tudo isso para vocês, eu vou passar para vocês aqui, ó, para vocês procurarem aí na sua Bíblia, tá? Deuteronômio, deixa eu ver se está aqui, os dízimos para o Senhor, né? Tá assim na sua Bíblia, tá? Os dízimos para o Senhor. Aí você procura lá, tá aqui, Deuteronômio, tá escrito isso aqui, Deuteronômio, dízimo para o Senhor, tá? Capítulo 15, versículo 22 a 29. Vocês procurem Deuteronômios, isso aqui, e aqui vai outro. Vocês têm que ler tudo isso aqui, tá? Para vocês entenderem. Deuteronômios, tá? Aí tá escrito aqui, herança e os direitos dos sacerdotes. Tá escrito isso lá, procure na sua Bíblia. E levitas. Heranças e direitos dos sacerdotes e levitas. Aí você vai ler de capítulo 18, de 1 a 8. Tá? Nesse que está escrito heranças aqui. E no outro você vai ler de 22 a 29. Tá? Versículo de 22 a 29. Está escrito os dízimos para o Senhor. Tá? E aqui, ó, oração... Deuteronômios também, tá? Oração daquele que deu o dízimo, capítulo 26, de 12 a 19, as orações daquele que deu o dízimo, tá? Em Deuteronômios também, tá? Marca aí, tudo em Deuteronômios que eu tô falando, tá? Marca aí, ó, você vai ouvir, você marca aí com caneta pra vocês não... Agora aqui, ó, as bênçãos que serão lançadas no monte Gerizim. As bênçãos do Senhor que serão lançadas no monte Gerizim, se caso o povo obedecer às leis lá de Deus no Antigo Testamento, tá? Aí que ia ser derramado essas bênçãos, leio, tá escrito assim, as bênçãos que serão lançadas no monte Gerizim, tá escrito assim lá em Deuteronômios também, tá? Aí você vai procurar no capítulo 28, de 1 a 14, tá? De 1 a 14, tá? Aí tem essa outra parte aqui que é a última, que é o castigo por desobediência. Castigo por desobediência.
Aí não se assuste, tá? Essas doenças eram lançadas. Ó como que é Deus. Para vocês verem que Deus não castiga. Muitos falam que Deus não castiga, né, irmãos? Olha aí, Deus tanto abençoa, ele é justo. Então quando a gente faz maldade, a gente colhe, diz o Senhor, aquilo que a gente planta. Então a gente colhe. Se não colher aqui, a gente vai colher no lago de fogo. Se a gente não se converter, a gente vai colher lá no lago de fogo, tá? Aí, o que acontece aqui, ó? O castigo por desobediência está em Deuteronômicos, tá também, tá, meu povo, meus irmãos. E tá aqui, ó, castigo por desobediência, capítulo 28, de 15 a 68. É um pouquinho longo esse aqui, de 15 a 68. Aí vocês vão ver que Deus enviou doença, enviou pragas, enviou os gafanhotos para não ter colheita, porque o povo estava em desobediência, fazendo maldade. Tá? E aí você vai, para fechar, vai lá em Malaquias. Malaquias, olha, aí mata a charada de vez. Vocês vão descobrir o devorador, que eu já falei que é gafanhoto, tá? Que não tem nada a ver com o demônio, tá? E que eles não vão roubar vocês porque vocês não dão o dízimo, não. Porque vocês fazendo oferta e pôs necessitado, não para sustentar pastor e para templo luxuoso, tá? Porque o templo de Deus somos vós, são vós e sou eu, tá? Que crê na obra de Cristo na cruz, tá? Então, aqui, ó, Malaquias, capítulo 3, versículo de 7 a 16. Marque aí, Malaquias, tá? Não devemos roubar a Deus, tá lá, veja lá, em Malaquias, tá escrito assim, não devemos roubar a Deus. Tá? Porque roubamos, onde quer que roubamos o Senhor, Senhor, nos dízimos das ofertas. Ele está falando para o povo judeu, tá? Isso aqui. Então aí vocês lendo isso aqui lá, Malaquias capítulo 3, de 7 a 16. Verifica lá na Bíblia de vocês, vocês vão ver que ele vai falar do devorador, tá? E o devorador, se você juntar esse quebra-cabeça Malaquias com isso tudo de Deuteronômio, você vai ver que o devorador é gafanhoto. Tá lá, gafanhoto, tá? Então, encerrando aqui esse nosso aprendizagem de hoje aqui, para desmascarar esses falsos profetas aí, que fica querendo comer a gordura das ovelhas, tá? Meus irmãos, abre o olho de vocês, porque para a igreja, pode verificar nas cartas lá, se vocês quiserem ler as cartas de Paulo, tá? Tá em Efésios, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Que mais? Filipenses, tudo isso é cartas de Paulo, tá? Até em Hebreus, que em Hebreus a gente não tem certeza quem é o escritor, né? A gente pensa que é Paulo, porque tá de acordo com o pensamento de Paulo, mas né, a gente não sabe que não tá marcando lá o escritor de Hebreus, mas pode ler, cartas. Quer ver outras cartas também? Judas. Judas, tem outras cartas lá, eu não me recordo agora, Coríntios, Gálatas, cartas de Paulo aos Gálatas, tá lá, deixa eu ver, Efésios, Gálatas, Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, tá? Veja lá que vocês vão ver que não tem nenhuma ordenança nas cartas para as igrejas de dízimo, tem de ofertas. E outra, vou citar outra parte aqui que os religiosos gostam muito de citar, que não mordaçará o boi, né? Amordaçará o boi, porque o obreiro é digno do seu salário. Eles pegam uma citação de Moisés e uma citação de Paulo, né? Que Paulo fala que o obreiro é digno do seu salário e ele tem que viver do evangelho. Olha, meu, rapaz, a gente vive do evangelho porque a gente tem que pregar o evangelho. E a gente ora a Deus, que Deus mova pessoas, vamos supor, a gente vai sair em missão. Tem gente que viaja para outro país, tem gente que viaja para outra cidade para pregar o evangelho. Então ele ora a Deus para Deus mover uma pessoa para dar oferta de missão para a pessoa se sustentar, comer no meio do caminho, se vestir, essas coisas todas, entendeu, meus irmãos? É para isso. Aí e Paulo ali não estava se referindo de dinheiro, Paulo estava se referindo a alimentos. Porque se você ler lá, eu não sei exatamente onde está, qual carta de Paulo que está isso aí. Não sei se é 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios.
Aí o que acontece? Estavam recusando de dar comida a Paulo, porque os outros apóstolos eram alimentados, entendeu? E Paulo não estavam negando para Paulo. E Paulo falou: eu tenho tanto merecimento quanto os outros, né? Direito de comer das ofertas. Ele, olha lá, ofertas que é feita porque que acontecia, meus irmãos? Todo o primeiro domingo da semana, Paulo passava para recolher as ofertas que eram dadas de cada pessoa para juntar para sustento dos órfãos e das viúvas, né? Que tem hoje no meio das igrejas, né? Não é mais sustento de levita, porque não, todos nós hoje que cremos em Cristo, na obra de Cristo, em Deus, por meio do intermédio de Cristo, da obra dele na cruz, nós somos sacerdotes. Então, sacerdotes somos nós. Então, não existe mais sacerdotes e levitas. Existe o sumo sacerdote, que é Jesus, e existe nós, que somos sacerdotes por meio da fé. Fomos feitos por meio da fé em Cristo, tá? Cristo deu esse poder, tá? Então, não existe sacerdote para você sustentar. Isso daí é conversa de religioso sacana, sem vergonha, que quer comer as gorduras das ovelhas, tá? Então, em Coríntios, Paulo estava se referindo ali aos alimentos, porque você podia dar oferta tanto de alimento como de dinheiro, só que o dinheiro era para comprar alimentos para o sustento dos órfãos e das viúvas que tinha lá no meio das igrejas, entendeu? Dos mais pobres, entendeu? E ele tinha também o direito de comer, porque ele saía de cidade em cidade para pregar os evangelhos, ele e os irmãos deles em Cristo Jesus, Timóteo, outros lá, Epafrodito, né? Se vocês verem nas cartas lá, Lucas, né? Tinha outros lá, Tito, entendeu? Então todos esses, Barnabé, entendeu? Todos esses iam de cidade em cidade pregando, e eles tinham que ter sustento, entendeu? Porque eles tinham que se alimentar, e estavam recusando de dar isso a Paulo, e Paulo se referia a isso, do sustento que o obreiro é digno digno do seu salário. Ele se refere porque Paulo ele era fabricante de tendas, então ele ganhava do seu salário e repartia com os necessitados, e também ele tinha o direito de colher daquilo que era de oferta para o sustento dele também, porque não era indigno ele ser sustentado, porque ele levava a palavra, levava entendimento de cidade, então ele tinha que comer, ele tinha que ter um dinheiro para poder comprar comida, e se ele não tivesse dinheiro, que as pessoas dessem mantimentos para ele, entendeu? Para ele se sustentar, comer, se alimentar na caminhada dele, no ministério dele de cidade em cidade, entendeu, meus irmãos? Então era isso daí. E os religiosos distorcem isso daí para poder falar que você tem que dar o dízimo, senão o devorador vai devorar. Ó, até hoje o devorador não vem na minha casa, não falta nada, graças a Deus. Eu passo às vezes por um momento difícil, mas não de fome, né? Não de escassez de alimento. Graças a Deus, Deus tem me abençoado. Já passei por momentos bons, aí momentos nem tão bons assim, mas o devorador nunca devorou o meu alimento aqui não, entendeu? Deus tem dado muita mudança em questão de alimento para mim. Então, o que acontece, meus irmãos? É isso daí que eu queria pregar para vocês, entendeu? Para abrir os olhos de vocês. Então, Paulo se referia a isso. E o obreiro é digno do seu salário, por quê? Porque ele trabalhava. E ele trabalhava em construção de tendas e vendia tendas, e também trabalhava na missão de levar o evangelho do seu ministério. Então, às vezes ele colhia das ofertas para um pouco para o sustento dele. E Paulo era um servo do Senhor muito sincero, e ele não desviava nada do Senhor, entendeu? Então ele está falando nesse sentido, ele não está falando nada que é para dar dinheiro para sustentar pastor, porque pastor, quando vocês lê lá nas cartas, meus irmãos, preste atenção, tá? Vocês lêem lá nas cartas, por isso que a Bíblia é sagrada, vocês têm que ler com atenção, não é de qualquer jeito. Senão vocês não vão compreender e vão ser enganados por esses fraudulentos aí. Então, que acontece? As cartas, voltando aqui, até esqueci o que eu ia falar, irmãos. Perdi o fio da meada aqui. Não tem dízimo nas cartas, só tem oferta, entendeu? Para as igrejas. Então, as igrejas somos nós, tá? Então, as ofertas é dada para os sustentos dessas pessoas aí, tá? Tá, lembrei. Então, glória a Deus, aleluia. Então, que vem a ser pastor
bispo, presbítero, ancião, são anciães. São anciãos, são a pessoa que já está experimentada na palavra, já tem anos de estudo e que elas são idôneas. Se vocês verificar lá na carta de 1ª a 2ª Timóteo, como que tem que ser um líder, como tem o seu presbítero, como que tem que ser o bispo, marido de uma só mulher, esqueci a palavra, perdão meus irmãos, incorrupto, incorruptível, ele tem que ser fiel à mulher, seus filhos têm que andar na doutrina, na sã doutrina, não cobiçoso, olha lá, não cobiçoso de torpe ganância, olha lá, esse tem que ser o presbítero e o bispo, tá? Se você vê que ele é cobiçoso de torpe ganância, fica querendo comer as gorduras das ovelhas, é fraudulento, não siga, entendeu? Então, que é isso daí? O que é pastor? É dom dado por Cristo. Em Efésios, vai lá na carta de Efésios que vocês vão entender o que é o dom. É dado não por uma junta de homem que se diz pastor, líder religioso, nem por curso de faculdade de teologia. É um dom que é dado tanto por um estudado, que ele seja humilde, que a pessoa que estuda, tanto para quem não tem estudo, para o analfabeto. Porque Pedro era analfabeto e a maioria dos discípulos eram analfabetos. Salvo conduto, Lucas, Paulo e o outro discípulo de Jesus lá que tinha estudo. A maioria era tudo pescador, analfabeto, era carpinteiro, entendeu? E Deus deu dom. O que é dar dom? Levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Está escrito em Efésios isso, tá? Carta aos Efésios. Vai lá que vocês vão entender. É Cristo que dá dom, não é homens. Não é uma junta de homens que ordena você pastor. É o dom que vem direto do Espírito Santo. Então, quando você se converte, cada um tem um tipo de dom. Entendeu? E Deus dá, Cristo dá conforme a vontade de Deus. Não é conforme a vontade dos homens. Às vezes, uma pessoa vai ter 1 ou 2 tipos de dom só. E outras vai ter vários. E você não tem que ter inveja dos dons das pessoas. Tá ficando longo o vídeo aqui, irmãos. Entendeu? Pastor é um dom. É igual Davi. Davi não pastoreava ovelha. Ele deixou de pastorear a ovelha, que eram animais, e foi ser rei. Entendeu? Então a gente pastoreia. O que é pastorear? Você guiar a pessoa no caminho certo. Isso que é o dom de pastor. Você mostrar Cristo para a pessoa. Não fazer discípulo para mim. É fazer discípulo para Cristo. Quando eu falo da palavra, eu aponto para Cristo. Creia no Salvador. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Como diz João Batista, tá? É Cristo o nosso Salvador. É discípulo para Ele. Fazer discípulo para Cristo. Não para nenhum líder religioso. Tá? E essa invenção de líder religioso, de religião, de templo religioso, foi invenção humana. A reunião dos santos, aí, quando você reconhece uma pessoa que tem um certo conhecimento, dentro da reunião dos santos, esse é um líder. Então você respeita ele como o presbítero, que é zelador, que ele vai zelar pela igreja, certo? Ele vai verificar se está faltando alguma coisa, se não está, se nós estamos precisando de algo. Esse é o presbítero, é ancião. E o pastor vai encaminhar a pessoa para o bom caminho da justiça, da benignidade, do amor fraternal não fingido, do amor, da humildade. Ele vai apontar para Cristo. Ele vai falar, vá para Cristo. Se converta, Jesus te ama, Jesus quer a salvação da sua alma e conduz você para Cristo. Isso é o dom de pastor. Não tem nada a ver com líder religioso. Entendeu, meus irmãos? Então é isso. Para não ficar o vídeo tão longo, que já tem mais de 40 minutos, eu vou encerrar por aqui. Obrigado, meu Deus, por esse estudo, por essa edificação dessa palavra bendita do seu poder, que ecoe no ser de cada um, que dê entendimento e sabedoria espiritual para cada um, que o Senhor diz na sua palavra que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que o Senhor dá livremente. Se a gente não quiser distorcer a palavra do Senhor, o Senhor dá livremente. Então que Deus os abençoe a todos, abra a mente espiritual de todos, revele a verdade, para cair a máscara de enganadores e falsos profetas. Em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a tua honra e tua glória, teu poder, teu domínio sobre mim, minha casa, meus irmãos em Cristo e meus familiares. Amém. Aleluia. Abraço no coração, beijo para vocês, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Até mais.